Boa noite. Estamos aqui num dia de estudo, mais um dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esperando que todos que nos assistem e os que não assistem também estejam bem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente e que consigam levar aos seus lares sempre a mensagem do Evangelho, a pacificação, que consigam se conectar com os seus guias para que tenham a compreensão do estudo, para que continuem compreendendo a importância da caridade e do nosso desenvolvimento em relação ao que a doutrina espírita nos traz. E o nosso tema de hoje é um tema que traz muito a refletirmos, muito a estudarmos. É um tema que muitas vezes chega a marear nosso olho com lágrimas, de tão bonito. É a parábola do bom samaritano, o que é preciso para ser salvo. E quando eu estava estudando, eu fiquei pensando por muito tempo. Eu gosto muito de pensar no real significado da palavra. O que é preciso para ser salvo? E todos nós queremos ser salvos. E quando nós pensamos na salvação, nós pensamos em sair de dificuldades, em sair de situações que nos são desconfortáveis, em estar num ambiente onde a dificuldade é combatida, mas não é mais aceita como dor, não é mais aceita como um obstáculo, e sim como um aprendizado. E muitas vezes nós nos sentimos num mal-estar na nossa própria sociedade. Ser salvo, para nós, talvez fosse a sensação de bem-estar, o se sentir pertencente a uma sociedade equilibrada, sadia, mas essa saúde começa dentro de cada um de nós. E o Evangelho, nesse tema, desenvolve muito bem como cada um pode se trabalhar e pode levar ao próximo condições de bem-estar, condições de acolhimento, pode praticar a caridade e vir ao planeta desenvolvendo as suas maiores potencialidades e evoluindo. Então, quando nós pensamos o que é preciso para ser salvo, o Evangelho é muito direto. Começa-nos logo no primeiro parágrafo dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono a sua glória, e estando todas as nações reunidas. Quando nós damos a profundidade e levamos esse tema, não de uma forma com ocultismo, mas de uma forma muito clara, sentar-se-á no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas, separará umas das outras. Nós já fazemos isso. Não pensemos mais, e a doutrina espírita nos ensina isso, num Deus cruel que separará nações em bons e maus. Mas nós temos o mal-estar quando não estamos nos colocando na ação boa. Quando nos desviamos dos caminhos do que nós chamamos salvação. Quando queremos ter a sensação de estar acolhido sem acolher. Então, as nações todas reunidas, todos nós voltados para o bem, todos nós com o pensamento focado no bem-estar. Isso parece difícil quando se fala de nações, mas temos uma oportunidade ótima de fazer isso. Quando todos na nossa família se sentam juntos. Somos espíritos diferentes. A doutrina espírita nos ensina: a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. São espíritos com diferenças, às vezes gritantes, e precisamos todos sentar juntos, nos respeitar, nos sentir acolhidos e acolher o próximo.
O Evangelho dá continuidade. Separará como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, como nós fazemos com os nossos sentimentos. Os que nos fazem bem, nós colocamos à direita, para que tenhamos acesso psíquico rápido e possamos nos sentir bem. Mas muitos dos que não são bons, muitas das nossas ações que não são tão positivas, nós ocultamos de nós mesmos. E ao ocultar de nós mesmos, não podemos trabalhar para saná-los. Então, ser salvo faz com que nós precisemos olhar esse lado que nós chamamos de até de um pouco obscuro, mas que é o lado que eu preciso trabalhar para me sentir bem. É o lado que eu preciso trabalhar para ter uma saúde física, para ter uma saúde mental, para ter equilíbrio diante de situações difíceis, para que eu saiba o que é ser salvo. Porque se eu não souber o que é ser salvo, eu aceito qualquer boia que me jogam ao mar e me levam para onde querem. A doutrina espírita faz com que cada um saiba o seu tempo, o seu caminho, com que cada um trace com muito equilíbrio a sua própria salvação, sabendo que depende unicamente de nós trabalharmos por um espaço, um planeta, um psiquismo mais saudável, fazer com que passemos por momentos muito difíceis, momentos de provas, momentos de expiações, momentos onde precisamos ser mais fortes do que imaginávamos e somos. Conseguimos ultrapassar tudo isso com as forças que existem dentro de nós e alcançamos a salvação em pequenos degraus. O Espiritismo é muito claro diante disso. Dando continuidade, o Evangelho vai nos dizendo: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde vós que foste abençoados pelo meu Pai. Vinde vós que foste abençoados pelo meu Pai. Todos nós fomos. Mas qual de nós aceitou a alegria dessa bênção? Ser abençoado é ser alegre. Diante de toda a dificuldade. Diante de tantas coisas que nós vemos. Diante de tantas injustiças. Saber acatar de alegrias. Saber direcionar o pensamento para o equilíbrio. Estar no meio do furacão e saber qual o local mais calmo. O vento vai passar. Eu só preciso me posicionar com o meu equilíbrio. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Que consolador ler isso. Do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Esse reino de salvação, esse reino de alegria, esse reino que nós estamos buscando, já está pronto. Sempre esteve pronto. Mas nós precisamos de uma atitude ativa para ir até lá. Precisamos mover forças que muitas vezes vão nos magoar, mas que se não as movermos, vamos adoecer. E seremos responsáveis também pelo adoecimento do próximo com as nossas atitudes. A parábola do bom samaritano é um exemplo do que é religiosidade, e não apenas do que é religião, do que é ser cristão, do que é ser espírita. À frente, nós vamos falar sobre essa parábola tão bonita, porque nós precisamos deixar florescer o que existe dentro de nós, deixar florescer as coisas boas que estão no nosso interior. Muitas vezes nós nos focamos, tanto interiormente quanto exteriormente, para o que há de mais danoso. E deixamos de aproveitar a oportunidade de evolução que temos. E a evolução nunca ocorre de forma tranquila. Nós sabemos que a mudança
traz dor. Quando vamos mudar de casa, as coisas ficam meio bagunçadas, ficam fora de um lugar por um tempo, para que nós possamos organizá-las onde devem ser, de acordo com os nossos valores, de acordo com o que nos traz mais conforto, de acordo com o que eu quero e o que eu não quero mais para a minha vida, para a minha existência corpórea, de acordo com o que eu quero levar de bagagem para o mundo espiritual. Nós precisamos começar a fazer essa organização, como se estivéssemos de mudança para uma nova casa, um novo psiquismo, um novo comportar, selecionar sentimentos. O Evangelho nos é claro quando fala do combate ao egoísmo e ao orgulho. E quantas vezes nós falamos, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso? É uma ilusão nossa. Ainda somos egoístas e ainda somos orgulhosos. E é preciso que nós consigamos ver qual a fonte do nosso egoísmo que está nutrindo o eu, o só eu, o que está nutrindo o orgulho, o que está nutrindo esses sentimentos que às vezes me afastam tanto do que eu realmente quero, porque eu mantenho esses sentimentos de forma oculta. Eles vão nos adoecendo de todas as formas e vão criando ambientes doentes, vão criando ambientes danosos, vão levando ao outro algo que nós nem não queríamos oferecer, mas que por não vermos, muitas vezes os magoamos com o egoísmo e com o orgulho. O Evangelho prossegue de uma forma muito bonita, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive preso e foste me ver. E então o justo pergunta. É muito interessante dizer que o justo pergunta, porque o orgulhoso não pergunta, diz, eu fiz isso mesmo. O justo não. O justo faz de forma tão natural que não se apercebe. Então o justo pergunta, e quando foi que eu lhe fiz isso? Quando? Estiveste nu e eu te dei o que vestir. Quando? Tiveste fome, eu te dei o que comer. Quando estiveste desabrigado, e eu te dei onde ficar. O justo quer saber. E a resposta diz: sempre, em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso, a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizeste. Esse trecho deve ser visto com muita seriedade, porque, como dizia a nossa página de abertura, nós estamos acostumados, e é o nosso primeiro e ótimo ímpeto, a caridade material, ao realmente vestir a quem está fisicamente nu, ao realmente alimentar a quem está fisicamente com fome, a realmente abrigar a quem está fisicamente ao léu. E nós precisamos dessa caridade material, com urgência. Mas precisamos ver que muitos de nós temos fome, não de alimento material, mas de alimento espiritual, de alimento sadio para a nossa mente, de alimento para que os nossos órgãos sirvam ao que viemos desempenhar na nossa encarnação. Precisamos analisar que muitos se sentem desabrigados, desabrigados de amor, desabrigados de acalento, desabrigados de alguém que pergunte se você está bem.
Quantos de nós nos sentimos assim? E é necessária que essa caridade seja feita. Nós precisamos nos perguntar: será que algum de nós está com sede? E tem uma passagem muito bonita que diz: eu estou com sede, eu aceito qualquer copo que viesse a religião me aceitar. Essa frase ela é muito bonita, porque ela mostra o desespero que pode ser amenizado por uma religião sincera, por uma doutrina sincera, pela complexidade que é saciar a sede do coração de alguém. E quando a resposta é sempre que fizeste a um desses irmãos mais humildes, aí nós precisamos realmente mostrar o nosso orgulho e pensar: quem são esses irmãos mais humildes? Materialmente falando, e graças a Deus eu tenho visto nesse período as pessoas materialmente sendo muito caridosas, trabalhando muito. Materialmente falando, esses mais humildes são os que têm menos posses materiais, os que realmente não têm casa, os que realmente não têm uma refeição, os que realmente não têm um copo d'água. E nós sabemos nesse momento quanto isso está nos trazendo danos e quanto a falta do outro pode nos atingir. Mas se nós nos colocarmos como os mais humildes, os carentes, os que têm fome de palavra, de carinho, de amor, de companhia, somos todos nós. Todos nós temos falta de algo que o outro pode suprir. E Deus, na sua perfeição, fez que o ser humano fosse extremamente gregário, que nós gostássemos da companhia uns dos outros. Para quê? Para que nessa troca nós conseguíssemos ser essas criaturas que sempre que servem ao irmão mais humilde, é a Deus que estão servindo. Sempre que alguém me serve, porque sou também uma criatura necessitada de muitas coisas, é a Deus que o outro está servindo. Então, a nossa relação, a nossa ideia de vida em comunidade, ela é extremamente impactada de forma moral pelas palavras de Jesus, pelo amor de Jesus, pela supressão do egoísmo, pela nossa vontade de modificar o que traz dor. E todos nós sabemos que para modificar qualquer coisa que traga dor, que para modificar qualquer coisa para melhor, nós precisamos de esforço, de trabalho, de ânimo. Então é essa capacidade de resistir ao esforço, é essa capacidade de animar, é essa capacidade de mostrar ao outro que pode fazer, que está vivo, que a sua existência não é apenas corpórea, mas é também uma existência moral, é também uma existência espiritual. Vale a pena, deve ser levada a sério, deve ter muita seriedade. Esse é um grande papel que nós temos a cumprir aqui. Dando continuidade ao Evangelho, em seguida, ele dirá aos que estão à sua esquerda. É interessante que essas metáforas, ele dirá aos que estão à sua esquerda, mas é para que nós tenhamos a compreensão de como podemos estar nos sentindo bem ou de como podemos escolher nos sentir mal. Afastai-vos de mim, malditos,
ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. E nós sabemos agora que não existe um diabo. Nós sabemos que essas são condições mentais que nós criamos pela nossa própria atitude, que nós criamos pela nossa própria falta de conseguir progredir, pela nossa inação, que faz essa parada de energias, que faz com que tudo que temos de gerador, tudo que temos de bom, fique estagnado, como a água que deixa o resíduo no fundo. Pois tive fome e deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive a necessidade de abrigo e não me agasalhaste, não tive roupa e não me vestiste, estive doente e na prisão não me visitaste. Então aqui é o contrário, é tudo que poderia ter sido feito e não foi. E sempre que não fazemos isso, a um dos nossos humildes irmãos, é a Deus que deixamos de fazer. É uma distância que criamos cada vez maior da condição da evolução espiritual que poderíamos ter. E eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? É outra coisa que nós deveremos pensar: o que é a vida eterna? Nós, como espíritas, acreditamos na reencarnação. Temos certeza que vamos sair daqui, desse planeta, deixando a nossa veste corpórea, agradecidos por ela, por ter nos proporcionado momentos de elevação, momentos de progresso. E vamos dar continuidade à nossa vida, no plano espiritual, continuando a evoluir, continuando a estudar, assistindo palestras, lendo, e tendo talvez um entendimento maior de como vamos nos posicionar quando estivermos novamente aqui no planeta. Isso é importante para que nós saibamos viver. Saber viver na atualidade é saber como vamos também ter uma entrada mais tranquila no plano espiritual. Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amarás com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Então o amor tem que causar essa vibração das nossas fibras, dos nossos órgãos, do nosso psiquismo, do nosso pensamento. O amor não pode ser uma palavra, o amor tem que ser um verbo. Precisamos finalmente ver o outro como eu me vejo, como um ser que sofre, como um ser que ainda não entende que a dor é um mecanismo de progresso, como um ser que precisa, sim, ser auxiliado para que caminhe de forma mais tranquila e compreenda o valor da caridade, compreenda que a salvação não é apenas uma palavra distante, mística, mas a salvação é um modo de vida que vai fazer com que eu me sinta melhor, vai fazer com que eu me conduza melhor durante a encarnação. Jesus então disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E nós temos esse problema: e quem é o meu próximo? Eu realmente preciso amar todos os próximos?
E o próximo, nós podemos começar amando o próximo que está mais próximo, o que está ao nosso lado, o que está perto de nós, o que divide o mesmo lar, o que divide a mesma cidade, o que divide o mesmo ambiente de trabalho, o que divide o mesmo planeta. O próximo é quem se apresenta de forma mais urgente, precisando de auxílio. Quantas vezes nós não sabemos como auxiliar? Esperamos grandes oportunidades de auxiliar. Ajudamos entidades que não conhecemos em outros locais do planeta, mas não conseguimos auxiliar quem está ao nosso lado. Precisamos ampliar essa visão e ver que muitas vezes o auxílio está muito perto de mim. O auxílio está muito mais acessível aos meus olhos, aos meus gestos, às minhas ações. Mas para isso eu preciso ter olhos de ver. E aí entra a parábola do bom samaritano. Uma parábola muito bonita, que fala de um homem que foi assaltado, caminhava numa estrada e foi assaltado. E tudo lhe levaram. Além disso, ainda o feriram. Ele ficando ferido na estrada, passa alguém um líder religioso, e olha, mas não ajuda. Não para nem para ver se está bem. E passa um praticante religioso, que também olha e continua, não pergunta se está bem. E finalmente passa um homem considerado comum, um homem que não conhece as leis religiosas da época. E esse é o único que para e trata das feridas, e o coloca no seu cavalo sem saber quem é, e o leva para uma hospedaria para que possa descansar. E ainda diz que qualquer gasto que seja feito, ele retornará para pagar. Qual desses três homens entendeu melhor os ensinamentos de Jesus? Qual desses três homens aproveitou melhor a oportunidade de progresso que tem? Qual desses três homens será o que Jesus disse? Tive fome e deste-me o que comer. Tive sede e deste-me do que beber. Sempre que fizeste isso a um dos meus irmãos mais humildes. É o homem que realmente não teve acesso ao ensinamento religioso. Então, quando nós falamos de doutrina espírita, quando nós falamos de cristianismo, não podem ser apenas palavras, tem que ser ações, e ações sinceras, ações que nos livram dos nossos vícios como o orgulho e o egoísmo, ações que nos livram dos nossos medos, porque muitos poderiam ter medo ao parar ali, assim como nós temos muito medo de nos dispor fisicamente para auxiliar o próximo. Precisamos preservar a nossa segurança, mas quando a temos, precisamos utilizar da chance de auxílio ao próximo. Então, o Evangelho nos diz qual desses três te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante. O doutor da lei respondeu: o que foi misericordioso. Jesus então falou: vai e faz o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. E quando nós pensamos que podemos nos libertar
que podemos abrir mão voluntariamente dessas duas pedras que nos trazem desconforto, dessas duas pedras que nos trazem cada vez mais mal-estar, que nos fazem nos conduzir na sociedade de forma doente, nós podemos abrir mão do orgulho, nós podemos abrir mão do egoísmo. Nós sabemos que isso vai ser difícil, vai exigir trabalho, vai exigir muito esforço de nós mesmos, mas nós precisamos conseguir abrir mão dos pequenos orgulhos, dos pequenos egoísmos, começar a não carregar esse peso de forma voluntária, que uma hora as costas doem, uma hora nós cansamos, uma hora nós percebemos que sofremos, porque nós mesmos não queremos largar o peso desnecessário. Bem-aventurados, disse Jesus, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque desses já é o reino dos céus. Porque o humilde já se livrou desse peso. O humilde já é mais leve, já sabe que a sua condição é outra nesse planeta, que não precisa ser pomposo, não precisa carregar o que lhe é desnecessário. Já temos tantos pesos que nos são necessários para o nosso progresso, por que nos agarrar aos que podemos abrir mão? Bem-aventurados os que têm o coração puro. O que é ter o coração puro? É o coração que deseja praticar a caridade, não para que o outro veja, não para que o outro saiba, não para a sua própria evolução, mas que já lhe é natural a prática da caridade. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E nós sabemos que muitas vezes é necessário nos colocarmos em situações de injustiça. A própria doutrina espírita nos diz que quando o escândalo atrapalha muitos, é necessário que nós tenhamos uma ação. Mas bem-aventurados os pacíficos, os que sabem tomar uma postura que nos leve à justiça de forma branda, os que sabem colocar suas vozes de forma a acalmar, de forma a convencer pelo amor e não pela força, de forma a ter respeito e não medo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os que sabem que o combate é sempre a última escolha, mas que deve ser sempre a nossa escolha nos aliarmos aos nossos irmãos no caminho de um mundo melhor. Bem-aventurados os misericordiosos, os que já sabem perdoar, os que já sabem ver na atitude equivocada do próximo uma condição natural da evolução humana. Os que já sabem que, ao invés de julgar, podem orientar, podem fazer melhor. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas, que nós não conseguimos perdoar porque o orgulho está na frente. Porque não existe a ofensa. Porque se alguém me diz algo e não é verdade, eu não me ofendo. Eu sei que não é verdade. Mas se for, eu aproveito a crítica do irmão para começar a modificar tal comportamento tão vicioso e que pode estar me fazendo mal e eu mesmo não conseguir ver. Se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai primeiro a vós.
antes de julgares aos outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que Jesus dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. Então, enquanto não aprendemos por nós mesmos, pela sensibilidade de nos sentirmos tocados pela dor do outro, pela necessidade do outro, de termos a consciência de que somos também criaturas com dor e com a necessidade de auxílio, nós não vamos conseguir superar esses dois obstáculos. Nós não vamos conseguir ser humildes. Nós vamos permanecer nesse ciclo doloroso de orgulho e egoísmo. E que Jesus coloca como a condição da felicidade futura. Ela pode estar mais próxima do que nós pensamos. Basta nós querermos acelerar o nosso passo. No quadro que Jesus nos deu do juízo final, é preciso, como em muitos outros casos, separar o que pertence à linguagem figurada, à alegoria. Jesus usou de muitas alegorias. O nosso conhecimento é até hoje limitado. E aí nós precisamos ser muito humildes para dizer: nós ainda temos muita dificuldade em aprender o que é moral. Se por um lado nos desenvolvemos tecnologicamente, intelectualmente, por outro, nosso lado moral está caminhando. E precisamos ter muito orgulho disso, apesar de serem pequenos passos, mas tendo a certeza de que podemos acelerar esses passos. Então, Jesus utilizou de muitas alegorias para que, nesses tempos onde a intelectualidade era ainda mais limitada, nós conseguíssemos compreender. Para falar aos homens como aqueles a quem se dirigia, incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, Jesus devia apresentar imagens materiais, impressionantes e capazes de abalar. Para ser melhor compreendido, precisava não se afastar muito das ideias de seu tempo, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não poderia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória figurada há uma ideia dominante, a da felicidade que aguarda o justo e da infelicidade que espera o que é mal. Parece até que Jesus, que Deus vai nos castigar. A infelicidade é o que é mal e a felicidade é o que é justo. E não, isso é ação e reação. Se eu me coloco de coração aberto, de coração manso, pacífico, humilde, ali eu já criei meu ambiente de maior felicidade. Mas se eu vivo em combate com a vaidade, com o egoísmo, com o coração pesado do que nem me pertence, do que eu posso dizer, isso eu não quero mais para mim, isso atrapalha a minha evolução, eu vou me sentir mal. Então não é Jesus que nos conduz para a felicidade ou para a tristeza. É o caminho que nós escolhemos traçar. Neste julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Em que se baseia a sindicância? O juiz pergunta se foi preenchida esta ou aquela formalidade. Observa mais ou menos esta ou aquela prática exterior? Não, só indaga por uma coisa: a prática da caridade. E pronuncia dizendo: vós que socorreste vossos irmãos, passai à direita. E vós que fostes insensíveis, passai à esquerda. Mais de uma vez, não será um castigo de Deus, passar à direita ou à esquerda.
é um caminho que nós escolhemos tomar. E por nos trazer mal-estar, pela insensibilidade ao outro, pela falta de empatia, pelos caminhos que escolhemos, nós mesmos acabamos nos sentindo mal. Nós mesmos sentimos a tristeza, a escuridão, porque o mundo é mais leve quando o nosso coração é mais puro, é mais aberto, quando nós paramos, sim, para limpar a ferida de alguém que não conhecemos. Quando nós nos ajoelhamos ao que consideramos mais humilde, mas espiritualmente talvez seja muito mais nobre, para auxiliá-lo. Nesses pequenos momentos delicados da nossa existência corpórea, nós temos oportunidades imensas de trabalhar contra o egoísmo e o orgulho. Temos oportunidades imensas de compreender o que é ser salvo. Oportunidades imensas de trabalhar pela nossa salvação. Porque, apesar de tudo, existe justiça. Nenhum de nós é privilegiado. Nós trabalhamos pelo nosso progresso. E é gratificante quando conseguimos progredir. Faz alguma distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Faz alguma distinção entre quem crê e quem não crê? Entre diferentes religiões? Entre ateus e crentes? Não, não faz distinção. Jesus faz distinção pelas nossas ações. E muitas vezes elas são críticas, sem que nós tenhamos acesso a textos. Porque é da nossa natureza ser bom. Muitas vezes nos parece o contrário, que é da natureza do ser humano ser cruel, ser mau. Mas é exatamente o oposto. É da natureza humana ser bom. Por isso, quando nós vemos uma criança chorando, nos aproximamos. Por isso, quando nós sabemos de algo muito ruim que acontece em um país distante, nosso coração aperta. Por isso nós sentimos tanta tristeza, apesar do entendimento de que cada um passa exatamente pelo que tem que passar, mas nós compartilhamos da dor do nosso irmão. Eu preciso passar por essa prova, mas talvez a minha prova seja auxiliar o meu irmão. Visto que Jesus coloca o samaritano olhado como herético, isto é, contrário ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé, mas que teve amor pelo próximo acima do ortodoxo que faltou com a caridade. Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Se houvesse outras a serem cumpridas, haveria citado. Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. E é necessário que nós compreendamos isso, que a caridade é em si a junção de todas as outras virtudes, a humildade. Para ser caridoso, é necessário ser humilde. É necessário se colocar como irmão do outro. É necessário se ver como ser em progresso e compreender o outro como ser em progresso. A doçura. Para ser caridoso, precisamos ser doces. Ainda que nossas palavras sejam firmes, é necessário que sejamos doces. É necessário que haja vontade de passar ao outro alegria, de passar ao outro estímulo, de passar ao outro a sensação de que está acolhido em meio a tanta dor.
a benevolência, o fazer o bem. Obviamente, a caridade não estaria distante da benevolência. E fazer o bem é um hábito que nós deveremos ter a cada minuto. Não nos faltam oportunidades. Muitas vezes fazer o bem é pegar o papel que alguém deixou cair no chão. É colocar o lixo que está caído no chão no seu lugar devido. É escutar o próximo, silenciar as nossas ansiedades para escutar o outro. É fazer uma prece, é manter um lar equilibrado durante um período tão difícil. É fazer a prece por tantos que sofrem. É lembrar dos que deixam o corpo físico e irão precisar de todo o apoio espiritual ao voltar à sua pátria. Fazer o bem, a benevolência, é um dos hábitos que devemos ter a cada segundo, porque não nos faltam as oportunidades. É indulgência, a justiça, também inseridas na caridade. O senso de justiça, o saber que não podemos julgar, que não podemos tomar atitudes que venham a ferir o outro, que não podemos falar o que bem queremos sem pensar em como aquela palavra chega, de forma doce, benevolente ou de forma agressiva, a diminuir o outro. A indulgência. A indulgência que é tão próxima do perdão, que é o esquecimento do ato que o outro fez para mim. E não precisa ser o esquecimento da memória física, mas precisa ser a compreensão de que o outro se equivocou, porque ainda lhe faltam muitos degraus a caminhar, assim como eu me equivoco, porque me faltam muitos degraus a caminhar. Ser indulgente consigo mesmo, ser compreensivo consigo mesmo, ser indulgente com o próximo. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e egoísmo. A caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Não existe caridade onde existe orgulho. Não existe caridade aonde existe egoísmo. São sentimentos contrários, são ações contrárias. Então, nós sabemos que para ser caridosos precisamos nos libertar de todas essas vestes falsas que nós achamos carregar, de todos os progressos falsos que nós achamos já ter conquistado. Ser sinceros conosco, o que eu consegui conquistar nesse breve momento? E traçar um plano para a nossa existência corpórea, porque esse plano da nossa existência corpórea fará parte do meu bem-estar na pátria espiritual. Fará parte de como eu vou me equilibrar e progredir para retornar novamente ao mundo terreno. É uma prática contínua. Como dizia a nossa página, a caridade precisa ser contínua. E ela precisa não ter a cara de esmola. Ela precisa ser a negação absoluta do orgulho, do egoísmo. Ela precisa ser o entendimento de que eu, espírito encarnado, tenho por obrigação estar próxima dos meus irmãos e fazer com que eles se sintam acolhidos e estimulados a superar as suas dores e trabalhar pelo seu progresso. Dessa forma, nós conseguiremos chegar mais próximos da salvação. Esse é um pequeno manual do que é preciso para ser salvo. A prática é mais difícil, mas com certeza nos traz mais leveza, nos traz mais ensinamentos, nos traz mais segurança no caminhar.
Então, que nós consigamos, em meio a tanta dor, em meio a tantas lágrimas, a tanto desespero, compreender que passamos pelas dores que são necessárias ao nosso crescimento. Compreender que passamos pelas dores que nos são justas, que nós escolhemos e que estavam lá no nosso programa reencarnatório feito por nós, que temos forças e que precisamos amparar cada vez mais quem nós tem, sabendo que sempre que servirmos a um desses irmãos mais humildes, sempre que servimos a qualquer um dos nossos irmãos, é a Jesus que estamos servindo. E que a única retribuição que temos é para nós mesmos. É o nosso bem-estar, é o nosso equilíbrio, é o nosso progresso. Então, que essa semana possa começar com essa limpeza, com esse abrir mão do egoísmo, do orgulho, sendo substituídos por sentimentos de caridade, de benevolência, de justiça e cada vez mais de alegria para que possamos continuar a nossa caminhada juntos. Graças a Deus.